Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos ao dia 23 de janeiro do ano 2024. 23 de janeiro do ano 2024. Somos gratos a Deus por nós estarmos aqui nesta manhã com a nossa programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Estamos de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na nossa página, a página do pastor Juan Teixeira. Quero pedir para você que você compartilhe os nossos vídeos. Compartilhe os nossos vídeos, porque dessa maneira você estará nos ajudando, estará cooperando, abençoando o nosso ministério. Você possa compartilhar com seus amigos, com seus familiares, seus grupos de WhatsApp, seus grupos de Facebook, enfim, onde você possa compartilhar, compartilhe estes vídeos. Convide pessoas para assistirem estes vídeos. Seja um seguidor da nossa página. Dito isto, então, vamos à palavra de Deus nesta manhã. Vamos à palavra do Senhor. Vamos à palavra do Senhor no Evangelho de João. O Evangelho de João se diz que é o Evangelho dos pensadores. Este Evangelho, na época, impressionou os estudiosos, os eruditos, aqueles que dominavam as letras, de como um homem, um simples pescador, pode escrever este Evangelho. De onde saiu aquele conhecimento, de onde saiu aquele talento? Pois bem, o Espírito Santo de Deus inspirando ao apóstolo João. Mas vamos à palavra de Deus desta manhã, e está em João, capítulo número 1, verso número 43. No dia seguinte, Jesus queria partir para a Galileia e encontrar a Felipe e lhe diz: segue-me. Ora, Felipe de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe encontra a Natanael e lhe diz: nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse: pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Felipe respondeu: vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há engano. Natanael lhe disse: de onde tu me conheces? E Jesus respondeu dizendo: antes que Felipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu dizendo: porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verás. E ele lhe disse: na verdade eu vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo em direção ao Filho do Homem. O encontro de Felipe com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Felipe não, Natanael. O encontro de Natanael com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro.
Betsaida era conhecido essa cidade, ou o significado dessa cidade, como casa de pesca. Betsaida estava ao norte do Mar da Galileia, bem onde desemboca, onde derrama suas águas, o Rio Jordão ao Mar de Galileia. Ali estava Betsaida, a poucos quilômetros perto, relativamente, de Cafarnaum, que foi a cidade que Jesus escolheu como sua base, vamos dizer assim, uma base missionária de Jesus, de treinamento de discípulos ali naquele lugar. Felipe encontra a Natanael e lhe diz: nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés e os profetas. Natanael, o próprio Senhor Jesus, vai dizer para ele, não é? Eis um verdadeiro israelita em quem não há engano. Natanael era um verdadeiro israelita. Um verdadeiro israelita que aguardava a manifestação do Messias. Ele estava esperando a manifestação do Messias. Claro que ele não poderia acreditar que Jesus vinha de Nazaré. Vamos relembrar que o Messias tinha que vir da casa de Davi. Agora, Jesus tinha nascido em Belém e ele é conhecido como o Nazareno. Isso não é curioso? Porque morava em Nazaré. Ele é conhecido como Jesus de Nazaré, porém ele nasceu em Belém, na Judeia, a poucos quilômetros de Jerusalém, na terra do rei Davi. Então, nesse momento, quando Natanael o viu, e que Jesus, ele sabia que Jesus era de Nazaré, ele vai dizer: vem de Nazaré algo bom, sai de Nazaré alguma coisa boa. Nazaré era uma pequena cidade, um pequeno vilarejo de má fama. Sim, ali é onde cresceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Num pequeno vilarejo que não tinha fama alguma, não tinham riquezas alguma a não ser a própria honra do trabalho duro que tinham ali naquela região. Jesus aprendeu com José, o seu padrasto, o ofício de ser carpinteiro ali naquela cidade. José, Maria, os irmãos de Jesus eram conhecidos em Nazaré. E agora Natanael, logicamente, que vai se perguntar isto. Mas de Nazaré pode sair algo bom? Nunca saiu nada bom de Nazaré. Muitas vezes nós questionamos ou definimos as pessoas pelo lugar onde moram, pelo país, pelo bairro, pela rua, pela cor de pele, pela sua crença, tanto religiosa como política. Prejulgamos as pessoas muito rapidamente. Prejulgamos as pessoas muito rapidamente. A fulano de tal é de tal bairro. Toda cidade tem um bairro que é de má fama. Todo país tem uma cidade que é pobre, ou é de má fama, não tem muitos meios para as pessoas sobreviverem. Porém, isso não quer dizer que todos aqueles que moram nessa cidade vão ser marginados.
Isto não quer dizer que todos aqueles que morem no lugar marginado da cidade são todos bandidos. Não. Existem pessoas boas. Existem pessoas íntegras. Agora, mal sabia este homem de que Jesus o conhecia. Mal sabia Natanael que ele era muito bem conhecido pelo Senhor. Era conhecido pelo Senhor. E quando o Senhor vai dizer para ele, é aqui um verdadeiro israelita, em quem não há engano, ele vai dizer, de onde tu me conheces? Foi a primeira pergunta que ele fez para Jesus. Ele se surpreende quando Jesus fala isto dele. Ele estava diante daquele que esquadrinha os pensamentos, que esquadrinha os corações. Ele estava diante daquele que é o autor e o dador da vida. Ele estava diante do Filho de Deus, que tinha vindo ao mundo para reconciliar o mundo com Deus. Antes que Felipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Jesus somente não estava dizendo para ele que ele era um israelita íntegro, senão que também ele era alguém que estudava as profecias. Ele era alguém que estudava a palavra de Deus. Ele era alguém que tinha conhecimento da palavra de Deus. E porque debaixo da figueira, Jesus vem marcar isto, vem falar debaixo da figueira. Segundo a tradição judaica, se diz que sábios, estudiosos, eles se sentavam debaixo da figueira. Debaixo da figueira era o lugar de meditação. Era o lugar de oração, era o lugar de estudo da palavra de Deus. A figueira é uma planta que está simbolizando a Israel. A Bíblia nos fala de 3 plantas. A Bíblia vai nos falar, tem 3 plantas na Bíblia que são muito interessantes de nós poder estudá-las. E entre elas está a figueira, que é o símbolo de Israel. Jesus vai comparar o florescimento, o renascimento de Israel com a brotação das folhas da figueira. Jesus também vai citar algumas vezes na palavra de Deus, melhor dito, a figueira é uma das mais faladas na palavra de Deus, esta planta. E Jesus, por exemplo, em Lucas capítulo número 13, ele vai nos falar da parábola da figueira estéril, daquela figueira que não produz fruto, daquela figueira de que o dono vai dar uma oportunidade para que ela venha produzir frutos. Debaixo da figueira, lugar de meditação. Debaixo da figueira, lugar de oração. Debaixo da figueira, lugar de encontro com o Senhor. E ele vai dizer nesta parábola de Lucas capítulo 13, no verso número 6, ele também falava esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e ele foi buscar frutos dela, e não o achou. Então ele disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos eu venho buscar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ela ocupa inutilmente a terra. E respondendo, ele lhe disse, Senhor,
Deixa também este ano até que eu cave ao seu redor e a externe. E se der fruto, bem, se não, então, depois tu a cortarás. Uma nova oportunidade, alguém está intercedendo, alguém está pedindo para o dono daquela figueira que ele dê uma oportunidade para aquela figueira, para que ela possa produzir frutos. Muitos cristãos, nossos dias de hoje, são comparados a esta figueira. Nós desviamos um pouquinho de Natanael, mas já voltaremos ao final. Muitos cristãos são comparados com esta figueira. Anos e anos que estão na casa do Senhor. Aqui a palavra de Deus está dizendo que em 3 anos ele veio buscar fruto e ele não tinha encontrado frutos nesta figueira. Então, o desejo dele é cortá-la, é exterminá-la, é queimá-la, porque ela não está produzindo frutos. Em Marcos, no capítulo 11, no versículo número 12, novamente encontramos ali falar da figueira. E ali vai dizer o seguinte: e no dia seguinte, quando saía de Betânia, ele teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. E chegado a ela, nada encontrou, senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. Ainda não era tempo de figos, está dizendo a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus foi buscar os frutos. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, o Senhor há de vir para a sua igreja. Nós fomos enxertados na figueira, que é Israel, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Cristo morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, nos salvou, nos resgatou, para que nós venhamos produzir frutos. Se não produzimos frutos, poderemos ser cortados, poderemos ser arrancados, poderemos ser exterminados. Agora, esta figueira onde Jesus veio buscar frutos, ela tinha uma característica: ela tinha folhas. E a figueira, quando ela começa então a brotar, a ter folhas, ela também começa a produzir frutos. E à medida, veja bem uma coisa, nestes dias eu pude observar, tanto aqui na nossa casa, nós temos uma planta de figueira nos fundos. E ela não deu muitos frutos, deu poucos frutos, mas ainda ela tem folhas. E Jesus viu uma figueira que tinha folhas, mas não era época de frutos, mas ela tinha folhas. Por que ele foi então buscar fruto nesta figueira? Porque quando tem as folhas, tem que ter fruto. Só que esta figueira era somente aparência, como a que nós temos nos fundos da nossa casa. Ela produziu pouquíssimos frutos. Porém, ela pouco a pouco vai perdendo as suas folhas para mostrar os seus frutos. Domingo, realizávamos uma visita e nós deparamos com uma figueira carregada de figos.
Ela já não tinha mais folhas, mas estava carregada de figos. Figos grandes, doces, onde diferentes pássaros andavam ali alimentando-se daqueles figos. Figos por toda parte naquela figueira. Em cada galho, em cada raminha, ela estava repleta de figos, um ao lado do outro. Eu nunca tinha visto isso. As folhas caíram e apareceram os frutos. As folhas são a aparência da vida do cristão. Aparência da vida do cristão. Aparência de religião. Aparência de crenças. Aparência de piedade, de humildade. Porém, sem frutos. Estamos vivendo hoje em tempos que a grande maioria somente produz folhas e não produzem frutos. O que está acontecendo? O que está acontecendo com a igreja do Senhor? O que está acontecendo com os discípulos do Senhor? O que está acontecendo com aqueles que se dizem cristãos? Com aqueles que se dizem ser discípulos de Cristo e não estão produzindo frutos? Está somente sendo manifestado os frutos da carne. Os frutos da carne sim estão sendo manifestados a diário, mas os frutos do Espírito que deveriam de ser manifestados, não. Hoje temos uma geração orgulhosa. Estou falando da minha geração. Orgulhosa. Uma geração que não quer aprender da palavra de Deus. E muitos deles, lamentavelmente e tristemente, se dizem ser ensinados pelo Espírito Santo de Deus, quando na realidade estão somente mostrando folhas, aparência, não têm frutos, não têm uma vida verdadeira com Deus, mas querem aparentar aquilo que na realidade não são. São figueiras cheias de folha. Sabe o que aconteceu com aquela figueira cheia de folha? E Jesus, respondendo, disse à figueira: nenhum homem coma fruto de ti, daqui em diante, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Aquela figueira foi amaldiçoada. Aquela figueira ela secou. Aquela figueira ela morreu. Tem muitos crentes mortos espiritualmente. Tem muitos crentes que estão como aquela figueira. Estão secos. Secos. Porém, eles querem mostrar as folhas. E se orgulham das suas folhas, quando as folhas devem decair para aparecer os frutos. As folhas devem desaparecer para aparecer os frutos. A velha vida tem que ir desaparecendo, tem que vir surgindo um novo homem, uma nova mulher com a mente totalmente renovada através do poder do sangue de Jesus e produzindo os frutos do Espírito Santo de Deus. Onde o principal e grande fruto é o amor. E muitos fingem terem amor pelas almas, têm amor pelo próximo, mas somente querem ser embajulados. São orgulhosos. São pessoas que não congregam, que não leem a palavra de Deus. Porém, eles falam que oram.
Se colocássemos numa balança a leitura bíblica e a oração, qual seria a mais importante? As duas. Nenhuma pode ir separada da outra. Nenhuma delas pode estar separada da outra. As duas têm que estarem juntas. Não podemos separar a leitura da palavra da oração, o estudo da palavra da oração. Natanael era um homem íntegro, disse o Senhor. Eu te vi debaixo da figueira. Natanael era um homem que produzia frutos. E esses frutos eram visíveis para Deus e para os homens. O velho homem, ele deve de desaparecer. As folhas devem de cair. E o que deve aparecer em nós são os frutos. Ao final, Jesus ensinou o seguinte. Ele disse que pelos nossos frutos nós seríamos conhecidos. Que frutos estamos produzindo nós? Frutos azedos. E ainda temos a coragem de falar que estamos cheios do Espírito Santo de Deus, quando estamos produzindo frutos azedos, frutos podres. Quando você vai ao mercado e tem uma promoção, sei lá, maçã, banana, tomate, você vai escolher os melhores frutos. Aqueles que estão podres você não vai trazer para a sua casa. Porém, tem muitos cristãos que estão cheios de frutos podres. E sabe quem? Eles não têm a coragem de sentar-se debaixo da figueira. Não têm a ousadia de sentar-se debaixo da figueira. Primeiro, porque eles não têm temor a Deus. Segundo, porque eles não são íntegros. Porque não são verdadeiros. Criaram uma fachada, se vestiram de folhas. Se vestiram somente de folhas. Querem aparência de piedade e de bondade. É isso que eles querem. Mas por dentro, como disse Jesus, falando para os fariseus, para os saduceus, sepulcros branqueados. Muito lindos por fora. Pintados, arrumados. Mas por dentro estão cheios de podridão, de vermes. Se não, dê uma passeada pelo cemitério. Vai ver os túmulos adornados, pintados, bonitos por fora. Obras de arte realmente, alguns túmulos. Mas seu interior tem morte. Seu interior tem morte, no seu interior está podre. Tem vermes, tem insetos. Não tem vida. E assim são aqueles cristãos. Estão cheios de folhas, mas não produzem fruto algum. Que seja o tempo, este ano 2024, de nós poder rever algumas situações nas nossas vidas, de nós fazer uma autoanálise da nossa vida, de ver como estamos diante do Senhor. Estamos produzindo frutos ou estamos produzindo somente folhas?
vivamos a verdadeira palavra de Deus. Que diria o Senhor de nós? Que diria o Senhor de nós? Eis um verdadeiro israelita em que não há engano. Eis um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo em quem não há engano. Paulo disse: sede imitadores de mim, como eu sou de Cristo. Possamos renovar a nossa mente, permitir que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar no mais profundo do nosso ser, deixando de lado toda sorte de pecado, toda sorte de maledicência, toda sorte de engano, toda sorte de orgulho, de superioridade sobre todas as coisas. E que possamos humilhar-nos debaixo da poderosa mão de Deus. Pai amado e Deus do céu, quero agradecer-te, Senhor Deus, por este tempo. Quero agradecer-te pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, ó Senhor. Porque tu eres santo, porque para sempre é tua misericórdia. Porque tu vives, Senhor. Tu vives, Senhor, porque tu vives é também que eu posso viver. Senhor, que nós venhamos aprender, Senhor Deus, a dar frutos do teu Santo Espírito, meu Pai. Senhor eterno, que não sejamos somente aparência, senão que sejamos verdadeiros diante de Deus e diante dos homens. Abençoa, Senhor, este dia. Abençoa aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão em casa. Derrama a tua graça sobre eles, ó Deus. Livra-os de toda sorte de acidente, de todo contra-ataque do inimigo. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Amanhã, quando sejam 7 horas, estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. E hoje, logo, 21h30 horas, estamos na nossa versão em espanhol, aqui na nossa página. Que a graça, que a misericórdia e a bondade de Deus sejam sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.